Ó Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pela sua misericórdia que se renovou nesse dia. Nessa manhã o Senhor nos preservou, Senhor, nos guardou todo esse dia, nos deu graça e saúde. Senhor Jesus, estamos aqui para invocar o teu nome. Nós abrimos o nosso coração. Senhor, fala para nós. Senhor, a tua palavra é poderosa para salvar nossa alma, Senhor. Por isso nós abrimos o nosso coração. Senhor, fala forte para nós. Nos cura, Senhor. Expõe tudo que não é teu. Joga luz nas nossas trevas. Senhor, nós estamos na reta final. Senhor, nós não queremos ficar para trás. Oh, nosso anelo é ser arrebatado por ti, nos tornar a sua igreja gloriosa, fazer parte dessa noiva. Oh, Senhor, dessa igreja cheia de virtudes. Oh, Senhor Jesus, que coopera com o Senhor. Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Aleluia. Só um minuto, irmãos. Esse óculos, na glória, a gente não vai precisar, né? Vai ter um corpo de glória, visão de águia. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Irmãos, a mensagem de hoje, né? O título dela já nos encoraja, né? Nós vamos ficar livres desse corpo. A natureza celestial da igreja. Vamos proclamar a natureza celestial da igreja. Ó Senhor Jesus, semana passada o Senhor nos encorajou e hoje, para falar um pouco da natureza celestial da igreja, nós vamos relembrar um pouco, né, do encargo, porque desde que Deus criou o homem, Ele não criou o homem para ter essa vida de derrota que muitas vezes nós temos em muitas áreas da nossa vida. Deus não nos criou para ser ansiosos, não nos criou para ser raivosos, não nos criou para não ter, misericórdia, não nos criou para ser escravo do pecado, depressão, opressão, nem mesmo nos criou para ter doenças físicas que existem em nosso corpo, né? Deus nos criou para sermos eternos, né? Deus nos criou com algo especial de todos os outros seres. Então, o único ser que foi criado à imagem e semelhança de Deus foi o homem. E antes da gente falar do Novo Testamento, do que o Senhor Jesus fez na morte e ressurreição e gerou a igreja gloriosa, gerou a igreja 100% celestial, que é a natureza da igreja, né? Nós vemos na própria criação, eu tive que ouvi, né, na semana passada, né, eu não estava presente no sábado, então eu ouvi o compartilhado, nosso irmão também leu o Alimento Diário, né, e ele mostrou isso para nós já, mas nós vamos relembrar, que desde que o homem foi criado, capítulo 2 de Gênesis, a gente podia ler juntos, né, capítulo 2, o versículo 18, Senhor Jesus, Deus já nos criou de uma forma muito diferente, né? Muito diferente. Aí o capítulo 2 de Gênesis, versículo 18, fala assim: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, falei uma auxiliadora que seja idônea. Então, quando Ele nos criou, eu li o 2, né, mas no capítulo 1 fala que, eu vou ler o 27 aqui para os irmãos, né, 1:27, criou, pois, Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus criou o casal, Deus não criou, depois fala o detalhe da criação, mas Deus criou homem e mulher. Esse homem e mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Só que o detalhe da criação que está no capítulo 2, quando ele fala no 18 que não é bom que o homem esteja só, Deus já está assim falando que o propósito dele como Deus era ter também um complemento, era ter também uma auxiliadora, era ter uma noiva, alguém que estivesse junto com ele.
além do Pai, do Filho e do Espírito, né? Ele queria introduzir algo mais. Então o homem já foi criado para estar unido a Deus, para viver com Deus, para ter a presença de Deus. E aí, irmãos, tem algo impressionante aqui, que é o versículo 7 do capítulo 2, que a maneira que Deus criou foi muito especial. Então o versículo 7 diz: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então aqui já fala que quando ele criou o homem, o detalhe da criação, ele nos criou ali um boneco de barro, cientificamente é comprovado, né? Tudo que tem, todos os minerais que existem na terra, nós temos em nosso corpo, e esse homem criado, estava ali terreno, só boneco de barro, então ele não tinha nada ainda de Deus nele, era um boneco. E quando Deus soprou o fôlego de vida nesse homem, aconteceu um milagre. Esse homem ganhou o fôlego de vida e passou a ser uma alma vivente. Ele ganhou uma personalidade. Deus não criou um boneco de barro que fazia só o que Deus mandava. Junto com o fôlego de vida, na hora que uniu a esse corpo de barro, o homem ganhou uma personalidade. Irmãos, Eva tinha uma personalidade, Adão tinha outra personalidade. Antes da queda. Antes da queda. Então, primeiro nós temos que entender isso. O fôlego de vida, eu não vou entrar em tantos versículos, só tem irmãos de casa aqui hoje, não tem convidado, né? Todos reúnem há um bom tempo, nós já lemos. Então lá em Provérbios, capítulo 20, versículo 27, fala que o espírito do homem é a lâmpada de Deus. E a palavra espírito do homem, na palavra lá, espírito do homem, é a mesma palavra para fôlego de vida. Se você pegar a Bíblia em hebraico, você vai ver que fôlego é Neshama e que o espírito do homem é Neshama. Então, Deus criou, o que Deus soprou naquele boneco de barro? Deus soprou o nosso espírito. Ele soprou, entrou para dentro de nós, algo que veio do próprio Deus, que é o nosso espírito humano. Aí, os irmãos sabem de cor, né? 1 Tessalonicenses 5,23, o homem tem corpo, tem alma e tem espírito. A união do espírito humano com esse corpo criou, além do espírito humano, uma personalidade, a psique, que é a nossa alma. Então o homem é tripartido, ele tem corpo, tem alma, tem espírito. Então nós somos muito claros disso. Mas o interessante é que lá em Eclesiastes, para ganhar tempo também não vou ler, capítulo 3, versículo 11, fala que, dá uma luz mais forte ainda, né? Que ele colocou a eternidade dentro do coração do homem. E o coração do homem nós sabemos o que é, os irmãos lembram, né? É a nossa alma, mais a nossa consciência, que faz parte do espírito. Mente, vontade, emoção, a sua personalidade, o que você é, o que você gosta, o que você não gosta, o que você sente, o que você não sente, mais a consciência, que é faz parte do espírito humano. Então Deus, irmãos, quando criou esse homem, diferente de todos os animais, ele não criou segundo espécie nenhuma, ele criou o homem à sua imagem e semelhança, e nós temos um espírito humano em nós, nós temos uma personalidade ímpar que Deus respeita, cada um aqui, né? Eu e Edivânia, Deus nos concedeu 2 filhos, criados na mesma casa, da mesma maneira, são bem diferentes uns dos outros. A personalidade é toda diferente, a característica, irmãos, é muito diferente. E Deus respeita isso, maravilha isso, né? Irmão, sabia? Deus te respeita, Deus me respeita, na nossa personalidade. E Ele está esperando você tomar a decisão de deixar Ele continuar a obra dele em nós, né? Mas o que eu queria falar é o seguinte: se o homem foi criado, o que fez o homem ter vida, esse corpo nosso ter vida, é o fôlego de vida que veio do próprio Deus, que é o espírito humano, que Deus soprou em nós, que saiu de Deus. Então, a pergunta para os irmãos é a seguinte: você é mais terreno ou você é mais celestial? Você é mais divino ou você é mais homem terreno? Os irmãos entendem o que eu estou perguntando? O que te liga nessa terra? Nessa terra que a gente passa rápido aqui, né? Aqui é rápido, né? 100 anos, 90, 80, 70, 60, uns 50, outros menos, mas é rápido, rapidinho. Aí eu pergunto,
Nós somos mais terrenos ou mais celestiais, mais divinos? O temporal vai durar mais na nossa vida ou o que é eterno vai ter mais duração? Só Éder concorda com isso, irmãos? Os irmãos estão entendendo o que eu estou querendo passar para os irmãos? Está com medo, né? Mas você é eterno. Vencedor não, aqui nós vamos falar só para crente, então, aleluia, né? Vencedor não, você é eterno. E se tivesse incrédulo nos ouvindo, se ele não converter, quando ele ressuscitar, até o incrédulo é eterno. Daniel 2, 12, versículo 2. Uns vão ressuscitar para vergonha e horror eterno. Outros vão ressuscitar para a glória eterna. Então todo mundo é eterno porque é um ser humano. Todo ser humano é eterno. O problema é como eu vou entrar na eternidade, né? Mas nós somos, irmãos, muito mais divinos. Mesmo até antes da regeneração, o ser humano já tem mais algo eterno nele do que a única coisa que te liga nessa terra é o seu corpo. Esse corpo que é caído aqui estava antes da queda, mas depois nós sabemos, o pecado entrou. A única coisa que te limita, a única coisa que te segura nesse planeta Terra é o seu corpo. Agora eu te pergunto, como que está indo o seu corpo? Está indo bem? Vou perguntar só para os que passou de 50. Como está indo o seu corpo? Está indo bem? Bem mal. Ele está morrendo. Então uns estão ficando careca, outros começa a aparecer uma dor, as costas dói, irmão, as macacoas estão aparecendo, não tem jeito. Se perguntar para os jovens, tem uns jovens aqui, se perguntar para eles, não, eu estou, mas eu já não estou. O negócio está complicado, irmãos, porque é terreno, é pecaminoso, a morte opera nos nossos membros, ó Senhor Jesus, né? Agora se eu perguntar para você, qualquer ser humano, né, irmãos? Qualquer ser humano que não tem o Senhor e a visão da palavra, do plano eterno de Deus. Qualquer ser humano que não tem o que nós temos, pela misericórdia o Senhor está mostrando para nós. Se você perguntar para qualquer ser humano aí, olha, ele ainda não conhece o Senhor. Ele conhece religiosamente, né? Mas aí você pergunta para ele, e aí, rapaz? Vamos lá, vamos buscar o que é eterno. O que ele vai falar? Que nada, vou aproveitar a vida. Enquanto eu estou com saúde, eu vou comer, eu vou beber, eu vou me divertir, porque amanhã eu vou morrer, vai acabar tudo acaba, vai acabar tudo. Então enquanto eu estou com saúde, eu vou fazer o que eu quero, o que me dá vontade. Depois da Covid, irmãos, sabia que tem essa onda aí agora? Aumentou a venda de carros caros, aumentou a venda de imóveis, aumentou viagens, porque o cara estava lá guardando dinheiro, né? Só economizando. Ele falou, meu Deus, meu amigo da minha idade morreu. Outro morreu. Acho que eu vou morrer também, eu vou gastar o que eu tenho. Eu estou andando nesse carro velho, eu vou comprar um carro zero. Está na fila, pede um carro zero lá se você tiver dinheiro. 6 meses para te entregar o carro zero. Irmãos, faltando tudo que é tipo de matéria-prima, porque o consumo aumentou. O consumo de coisas caras aumentaram. Porque o cara pensou, eu vou morrer mesmo, então eu vou gastar o que eu tenho, o que eu economizei, senão eu vou deixar para minha mulher, se ela ficar viúva, ela que vai aproveitar o que eu tenho. Ou vou deixar para meus filhos que não trabalham, está aí só curtindo a vida. Não, eu vou gastar tudo. Irmãos, até lá na loja, que vende coisa assim, valor, né, baixo. Aqueles caras que ia lá e compravam uma camisa, um dia... Eu gostei demais. Ele é um cara assim de meia idade, assim, né? E ele chegou lá e comprava só... uma, ou quase meia, tinha que ser bem baratinho para ir comprar. Aí um dia ele chegou, eu vi que ele escolheu 1, 2, 3, 4, 5, eu falei, Senhor Jesus, o Senhor está me abençoando hoje, milagre. Aí na hora de pagar ele falou assim, você quer saber, rapaz, eu ficava economizando aqui, agora eu só estou andando com camisa nova, agora eu estou andando, eu compro a melhor malha, a melhor tecido, eu estou querendo me sentir bem, vai ficar dinheiro guardado lá, Covid está morrendo todo mundo, depois eu morro aí, não aproveitei do que eu tenho. Irmãos, essa é a esperança de quem vive só na terra, achando que a vida está limitada a esse corpo. Esse corpo aqui, irmãos, é um tabernáculo. Você mora nesse corpo, você não é esse corpo. Sabe esse corpo que envelhece, que adoece? É só uma casa terrestre. Nós não somos daqui. Por quê? Por que não somos? Porque nós recebemos um outro sopro, né? Vou só citar também, que os irmãos sabem, quer ver? Os irmãos sabem de cor. É João 20, 21.
Não é isso que está escrito lá? Jesus, eles estavam ali tudo com medo depois da ressurreição, eles não entenderam nada, os discípulos com medo naquele lugar, o Senhor apareceu com o corpo de glória, irmão, tudo trancado aqui, ó. De repente o Senhor aparece, opa, todo mundo assusta, está tudo trancado, apareceu esse homem aqui, assombração, quase que eles repreenderam o Senhor, né? Quase repreendeu, irmãos, e eles não conheceram o Senhor de cara, né? Aí o Senhor falou, qual a primeira frase que o Senhor falou para eles? Paz seja convosco. Irmão, se o Senhor aparecer para nós hoje, Ele vai falar isso para nós, paz seja convosco, porque eu estou aqui. E aí, irmãos, Ele soprou, e Ele falou assim, olha, soprou o Espírito Santo, Ele falou assim, olha, Ele soprou nos discípulos e falou assim, olha, recebei o Espírito Santo. Esse é rico demais, irmãos. Isso aqui é para pregar evangelho, mas eu fico alegre com isso. Olha só, irmãos, Deus, quando você e eu nos convertemos, o Espírito Santo, Ele foi soprado para dentro de nós, Ele entrou em nós. Agora 1 Coríntios 6,17 fala o quê? Aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Então eu e você, irmãos, nós somos um com o Senhor. Eu habito no Senhor, o Senhor habita em mim. Que vida gloriosa. Eu na criação, né? Puxa, quando o Senhor estava me formando no ventre da minha mãe, Ele soprou o fôlego de vida em mim. Quando, lá nos meus 16 anos, que eu reconheci Jesus como Senhor e Salvador, o Senhor soprou o Espírito Santo em mim. Eu fui regenerado. Que é isso, irmãos? Aí lá para Nicodemos, né? Que o Senhor falou para ele? Ele já era velho. Aí já em João 3, virou para Nicodemos e falou o que para ele? Nicodemos, você está por fora, rapaz, lei, isso aí você não consegue não. Você acha que você, humanamente falando, com o seu conhecimento, você vai conseguir fazer o que eu faço? Você não está nem entendendo o que eu faço, era para você saber tudo, está tudo nas Escrituras. Então eu estou só cumprindo a palavra. Sabe por que você não entende, Nicodemos? Porque essas coisas aqui, Nicodemos, só se você nascer do alto. Oh, Senhor Jesus. Que é isso, irmãos? Isso é maravilhoso demais. Porque o nascer que ele falou, Nicodemos, que na nossa versão fala nascer de novo, é nascer do alto. Rico isso, né? Nascer do alto. E no 7 ele falou para Nicodemos assim, 3,7, não te admires de eu te dizer, Nicodemos, é importante você nascer do alto, porque você é terreno. Você está vivendo só no conhecimento, na sua capacidade, intelecto, você tenta me servir aí na lei, no seu esforço natural, e você já é velho, você esforçou muito, mas você nunca vai entrar no reino de Deus com o seu esforço natural. Você nunca vai converter ninguém, você nunca vai mudar de vida, você nunca vai ficar liberto do seu temor. Você está velho já, olha aí, nunca vai mudar esse corpo velho seu. Sabe o que tem que acontecer com você, Nicodemos? Você tem que nascer do alto. Porque eu te criei para viver no alto. Eu te criei um homem para viver na presença de Deus. Não para querer servir a Deus no seu esforço natural, mas para servir a Deus no Espírito. Você tem que nascer do alto. Oh, Senhor Jesus. Agora eu vou fazer a pergunta de novo, os irmãos vão responder com muita firmeza. Depois dos 2 sopros que nós ganhamos, nós somos mais terrenos ou nós somos mais celestiais? Aleluia! Se o Senhor nos arrebatar, nós não vamos nem estranhar, né, irmãos? Porque nós já estamos vivendo nos lugares celestiais. É isso que Deus quer provar para nós hoje, irmãos. É possível viver nessa terra assentado nos lugares celestiais. É possível, irmãos. Na hora que o temor chegar, na hora que a doença chegar, na hora que a fraqueza chegar, irmãos, é possível voltar para o Espírito. É possível desfrutar da presença de Deus. Oh, Senhor Jesus. Então, irmãos, eu acho que nós estamos dando bobeira. Nós temos que parar de investir muito nessa terra. Parar de investir muito, preocupar muito com esse corpo. Nós temos que aprender uma coisa, irmãos. Negar nós mesmos e seguir o Senhor. Investir mais tempo na palavra, no que Deus está falando. Praticar o que Deus está falando, irmãos. Nós temos que levantar de manhã e falar: Senhor, eu não posso voltar para casa sem praticar o teu falar atual. Eu tenho que viver no Espírito. As pessoas do mundo têm que tocar em mim, tocar no Espírito. Eu tenho que orar pelas pessoas. Eu tenho que levar um alimento comigo, eu não posso sair de mão vazia, porque vai ter uma oportunidade de eu orar para alguém e dar um alimento para ela. Tem jeito, irmãos.
Nós não podemos mais ficar vivendo como vivem os gentios, na vaidade, né, dos seus pensamentos, na carne, preocupando só com isso aqui, investindo só aqui, apainelando as nossas casas, cuidando muito, investindo muito tempo, irmão. Não é que nós não vamos cuidar, nós temos que cuidar, mas se a gente está, eu não sei os irmãos, mas a sensação que eu tenho é que eu perco o tempo. Você tem a sensação de perder tempo? Você vive mais tempo fazendo coisas físicas, né? Arrumando, limpando, cuidando, correndo atrás, resolvendo. Mas você pode fazer tudo isso na presença do Senhor. Só que às vezes você passa o dia inteiro na invoca, o dia inteiro no natural, porque o terreno ele puxa a gente para baixo. Mas lembre, você é mais celestial. Eu sou mais celestial. A sua esposa, aqui nós podemos falar, só tem crente. Todos que estão aqui, nós somos mais celestiais. Ó Senhor Jesus, abre os olhos do meu coração, Senhor. E aí, irmãos, aí nós podemos falar o título da mensagem. A igreja, qual é a natureza da igreja? É celestial, porque os componentes, os membros da igreja são celestiais. Porque a igreja não é o corpo de Cristo, do qual nós somos membros. Quando nos convertemos, nós não fomos batizados, irmãos. Nós falar de batismo é tão gostoso, né? Eu lembro quando eu fui batizado, irmãos. Teve uma fila de irmãos. Cláudio lembra, foi junto, nós era companheiro no batismo, né? Cláudio foi meu companheiro na bagunça no mundo, irmãos, mas ele foi meu companheiro no batismo. Nós estava lá aquela fila de jovens. Tinha uns idosos também, né? Irmãos, nós somos sepultados juntos. O velho homem morreu mesmo. Satanás perdeu uma turma de uma vez. Eu lembro, foi num sítio, numa piscina, não foi? Nós chegamos ali, irmãos, e os irmãos nos batizaram. Nos batizaram, mas não foi para uma religião. Não. Foi para dentro do corpo de Cristo. Hoje eu sou um membro do corpo de Cristo. Puxa, que destino glorioso, irmãos. Nós fazemos parte da igreja, que é a noiva. A igreja é a noiva de Cristo. Então nós fazemos parte, irmãos, dessa noiva. E tem um encargo forte hoje, irmãos, é relembrar que essa noiva, Deus hoje está trabalhando em cada um de nós aqui, para nos tornar uma noiva gloriosa, sem defeito, sem ruga, sem mancha. Efésios 5 fala isso, não fala? O Senhor usa a palavra para nos lavar. Ruga é velhice, porque o velho homem tem velhice. Mas a igreja, irmãos, foi gerada na ressurreição. Você morreu e ressuscitou em Cristo, foi batizado e ressuscitado. Nós somos parte da noiva. Só o que nós temos de Cristo, o que é do novo homem em nós, é que faz parte da igreja. O seu velho homem não faz parte da igreja, você sabia disso? O seu orgulho, o seu jeito esquisito, o seu jeito nervoso, isso não faz parte da igreja, não. Agora, o que Cristo já ganhou na sua vida, faz parte da igreja. O amor de Deus que já foi depositado em você, a misericórdia, a presença do Senhor, o que Deus trabalhou em você já é parte do novo homem. O novo homem ressuscitado faz parte da igreja. Por isso que Deus, quando olha para a igreja, Ele não vê os nossos defeitos, né? Ele vê uma igreja gloriosa. Deus olha para João Monlevade e vê todo aquele que foi remido, aquele que está vivendo no Espírito. Esse faz parte da igreja gloriosa. Aquele que é crente e vive só na carne, nesse momento ele não tem realidade da igreja, é só aparência. Eu sou crente, né? Então, irmãos, essa igreja gloriosa, ela é representada, a gente não tinha visto isso antes, né? Mas ela é representada pela mulher virtuosa de Provérbios, né? Os irmãos já ouviram muito essas mensagens. Eu queria ler um pouquinho, porque eu já escrevi isso para a Edivânia algumas vezes, né, irmãos? Como eu conheci a Edivânia já crente, ela crente, então os bilhetes de namorado nosso eram usados na Bíblia, né? Cântico dos Cânticos, Provérbios, a gente usava a Bíblia para falar, né? Não usava as músicas do mundo, não. O Senhor tinha ganhado a gente, né? Então os versos eram os versos da Bíblia. Só, irmãos, que quando a gente entra na realidade disso aqui, nós vemos como nós estamos aquém, né? Provérbios 31, versículo 10. Então tudo que nós vamos ler aqui, você esquece de mulher, esquece de homem. Aqui está falando, sabe de quê, irmãos? Da igreja. Isso aqui é o que Deus espera da igreja em João Monlevade. Eu creio que muitos irmãos estão ouvindo as mensagens da conferência, né? Muitos irmãos estão ouvindo. Irmãos, impressionante o que Deus está falando lá. Então, isso aqui é para reforçar o que Deus está falando lá. Irmãos, Deus espera gerar em João Monlevade um grupo de pessoas que se posicionam como uma igreja virtuosa.
Se alguma irmã quiser praticar tudo isso aqui, no Espírito você consegue. Mas em nós mesmos, irmãos, puxa, versículo 10, né? 31:10, Provérbios. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede a de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Irmãos, Deus espera isso da igreja em João Molevade. Deus está esperando, irmãos. Deus, olha aqui, o seu valor excede muitas joias, excede os de finas joias. O valor que Deus deu para a igreja, que somos nós, como que o Senhor nos comprou, irmãos? Foi com dinheiro? Prata, ouro? O Senhor deu a vida dele por nós, irmãos. O Senhor morreu na cruz. Irmãos, como a gente não, às vezes não considera isso, o Senhor derramou o sangue dele, a vida dele. E quando ele derramou o sangue, ele nos resgatou, ele nos comprou. Então, quando fala que o valor da igreja excede dos finas joias, é verdade. O Senhor pagou com o preço da vida dele. Deus nos amou de tal maneira, né? O coração do seu marido, o coração de Deus, irmãos. Tem um versículo em Isaías que fala isso, né? O teu Criador é o teu marido. Esse é o desejo eterno de Deus, irmãos. Ele quer se unir a nós. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Irmãos, não pode passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos de vida da igreja e ter o mesmo número de irmãos. Você não pode viver a vida da igreja todos esses anos da sua vida e continuar carrancudo, orgulhoso, com as mesmas brigas do início do seu casamento, ou com o mesmo problema na hora de servir com os irmãos na vida da igreja. Quanto tempo, irmão, nós estamos reunindo, aí o Senhor olha para nós, cadê o lucro, cadê o ganho, cadê o talento exercitado, cadê a vida minha que cresceu em você? Deus olha, está faltando, eu te pus na balança e te achei em falta, está faltando. Mas não, irmãos, a igreja tem que estar nesse padrão aqui, ó. Coração do seu marido confia nela. Quando Deus dá a palavra para nós, igual essa conferência está acontecendo, e a palavra de hoje, de nós sairmos, cuidar de pessoas, orar pelas pessoas, deixar Deus mudar a minha vida no meu casamento, com meu filho, etc. O Senhor dá a palavra, irmãos, Ele confia em nós. Ele confia que você vai ouvir, vai dizer amém na reunião, e você vai laborar, orar, Senhor, me ajuda a praticar essa palavra. Eu não posso passar um dia sequer sem orar por alguém. O Senhor confia, irmão, que você tem temor e tremor. Isso é uma igreja virtuosa. Ela lhe faz bem e não mal, versículo 12, todos os dias da sua vida. Irmãos, quando Deus olha para a igreja, Ele fica satisfeito, faz bem para Ele. Os irmãos lembram de Isaías 53? Lá fala que quando Ele ia morrer, ressuscitar, Ele ia olhar para a igreja que Ele gerou na cruz e falar assim, Ele verá o resultado do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Olha que riqueza isso, irmãos. Deus quer olhar para a igreja aqui, ó, e ficar satisfeito. Ele quer olhar para a sua vida, para o seu casamento, para você que cuida dos seus pais, que você que trabalha, nós que servimos ao Senhor na igreja. Ele quer olhar para nós e ficar satisfeito, alegre. Esse é o padrão que Deus quer para nós, irmãos. E nós não fazemos mal, né? Não tem aí, não vou nem entrar. Ela busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. A igreja que trabalha, irmãos, que cuida. E é como navio mercante, o 14, de longe traz o seu pão. Ela trabalha, ela vai buscar, ela corre. É ainda noite e já se levanta. Ela levanta, o sol nem nasceu, irmãos, e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Aí é uma igreja que trabalha, irmãos, é uma igreja que edifica, é uma igreja que quer estar na obra. A igreja quer estar na obra. Irmãos, a igreja de João Molevade, nós vamos ter a chance do mês de junho receber o Expolivro. O que os irmãos acham? Foi pouco, amém, irmãos? E vai precisar de você trabalhar. Deus quer ver você levantar antes do sol nascer, jejuando, orando, Senhor, o Expolivro vai chegar em João Molevade. O Expolivro vai estar aqui, eu tenho que estar lá, Senhor. Eu tenho que ser servo fiel e prudente. Eu tenho que levar a palavra do Senhor. O Senhor conta comigo, Senhor. Senhor Jesus, é ainda de noite. Dá para envergonhar, não dá, irmãos? Ela já se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Administra. O meu serviço na igreja tem que levar outros irmãos a servirem. O seu serviço tem que gerar outros irmãos. É a igreja virtuosa.
examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Irmãos, ela gera, o talento está sendo gerado. Irmãos, o Senhor está olhando para nós e está esperando isso da igreja de João Monlevade, irmãos. Está esperando desse grupo de irmãos aqui trabalhar. E esse trabalho vai gerar fruto. E esse fruto vai gerar vinha. Vai gerar espírito. Porque a vinha produz uva, que produz vinho, que é o espírito. Ó Senhor Jesus. Que é isso, irmãos? Vamos ser igreja virtuosa? Ó Senhor, cinge os lombos de força, 17, e fortalece os braços. Não está com o braço flácido ali não, de ficar na preguiça não. Trabalha. É uma igreja que trabalha. Percebe que seu ganho é bom. E a sua lâmpada não se apaga de noite, irmãos. Puxa, a lâmpada é o nosso espírito. É uma igreja que exercita espírito. Que todos servem, que todos estão firmes, exercitando espírito. Estende as mãos ao fuso. Mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito, ó Senhor. E ainda estende ao necessitado. É uma igreja que tem a rede de cuidado funcionando. É uma igreja que tem as casas abertas para receber os novos convertidos. É as irmãs conectadas aí que estão usando, né? Mas a pandemia está acabando, irmãs. Daqui a pouquinho vocês vão poder cuidar, além ali da internet, cuidar na casa, receber na sua casa e na casa. Deus espera essa disposição da igreja em João Monlevade. Uma igreja virtuosa, que estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca, abre mão ao aflito, e ainda estende ao necessitado, e no tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Ela tece, irmãos, ela faz lã, e ali faz vestimenta para todo mundo. Vem sofrimento, vem situação, está todo mundo coberto. Aleluia! Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Nossa, tanto significado espiritual, né? Linho fino, resplandecente, puro, tem um viver de ato de justiça, de praticar a palavra. E o seu marido, olha aí, irmãos, o nosso Senhor Jesus, ele vai ser estimado entre os juízes. João 5:22 fala que o juízo, Deus deu o juízo para Jesus. É Jesus que vai julgar agora, irmãos. Vai haver o tribunal de Cristo. Por que o Senhor não voltou ainda? Porque a igreja não foi edificada. Quando a igreja foi edificada nessa mulher virtuosa, não é que todos, infelizmente, irmãos, né? Mas se tiver um grupo de irmãos forte nessa terra, vivendo essa realidade espiritual, o Senhor vai poder voltar como juiz. Ele veio como Senhor e servo e Salvador. Agora ele vai vir como juiz. Vocês já viram um pessoal que não conhece a Bíblia falando assim: se Jesus voltasse, igual vocês estão falando aí, eles iam crucificar ele de novo. A ignorância deles, né? Eles não conhecem, né? Agora o Senhor vai vir como sol da justiça, como juiz. Ó Senhor Jesus. E essa igreja gloriosa é que vai trazer esse Senhor. Esse Senhor vai poder julgar todas as causas. Senhor Jesus. Aleluia! Irmãos, ultimamente Deus tem falado forte para nós. Nós somos o pequenino rebanho, mas que Deus concedeu o reino para nós. Irmãos, lembra dessa palavra? Lucas 12:32. Nós somos os trabalhadores da última hora em Mateus. Nós somos Deus, irmãos, eu tenho orado, irmãos, na minha oração ali, sozinho ali mais cedo um pouquinho, eu tenho orado: Senhor, eu quero o cumprimento da profecia de Salmo 110 em João Monlevade. A profecia lá fala, irmãos, que Deus vai mandar jovens como gotas de orvalho, e esses jovens vão ser um exército santo, para apressar a volta do Senhor, junto conosco, que somos Caleb e Josué, com o espírito forte, jovem, não tão jovens, né, na idade cronológica, mas jovens no espírito. Mas, irmãos, em várias igrejas está acontecendo isso. Avança jovem, está acontecendo as gotas de orvalho. Irmãos, eu quero encorajar os irmãos nas quarta-feiras, nas suas orações. Ora, Senhor, está se cumprindo essa profecia em várias regiões do Brasil, mas em João Monlevade não está se cumprindo. O Senhor levantar jovens santos, que se consagram, que se entregam, um número de jovens fortes, que amam a palavra, que leiam a Bíblia, que perde o sono para ler a Bíblia, que ora pelos amigos, que traz os amigos. Irmãos, graças ao Senhor, um pequeno início teve. Domingo à noite eles estão reunindo, né? Vocês estão reunindo.
E tem vindo alguns convidados. Irmãos, orem mais. Essa profecia tem que se cumprir em João Molevade. Tem um exército de irmãos jovens. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor. E por fim, irmãos, vamos ser edificados como essa igreja virtuosa. A realidade de Filadélfia, há pouco tempo agora, irmãos. Como eu vi que a vida da igreja é Filadélfia. Nós passamos um sofrimento tão grande pouco tempo atrás, os irmãos sabem o que eu estou falando, nós sofremos muito, perdendo alguns irmãos, sofrimento de irmãos à nossa frente, mas aí quando a gente vê a mão de Deus trabalhando na vida da igreja, aí nós vimos, puxa, verdadeiramente, nós estamos em Filadélfia, a igreja louvada por Deus, uma igreja que não abre mão do nome e da palavra, que não faz exceção para ninguém, pode ser o irmão mais na frente, se ele estiver na carne, Deus tira. Não precisa de pôr a mão do homem, Deus tira. Pode ser o irmão mais simplesinho, se estiver vivendo no Espírito, Deus honra. Ó Senhor Jesus. A igreja em Filadélfia, irmãos, como é bom estar vivendo essa realidade, né? Tem pouca força, mas tem o nome, tem a palavra e já tem a coroa garantida. Ó Senhor Jesus. Aí, diante dessa visão toda, eu vou na paz aqui, porque só o que der para falar mesmo, até o horário. Mas em Mateus 5, irmãos, depois que Deus prepara essa igreja, aí, antes de falar de Mateus 5, eu vou só citar, hoje está bom para liberar aqui, que os irmãos já sabem a Bíblia toda que está reunindo aqui, né? Se eu citar, os irmãos já localizam, né? Mateus 13, o Senhor fala das parábolas, não é isso? Mateus 13 é o capítulo que o Senhor Jesus falou das parábolas. E lá tem uma seguinte frase do Senhor. O reino dos céus é semelhante, aí ele fala a parábola. O reino dos céus é semelhante, aí ele fala outra parábola. Então ele vai citando, né? Ó Senhor Jesus. Irmãos, é muito sério o que está escrito ali. Mas o que Deus quer falar para nós é o seguinte. Deus não quer que nós tenhamos só a aparência do reino dos céus. A partir de agora, irmãos, no finalzinho, na volta do Senhor, Deus está falando para mim assim, olha, ou você entra na realidade, ou você não vai participar da manifestação do reino dos céus. A escolha é sua. Ou você continua vivendo na carne, do seu jeito, bom homem, ou você escolhe ser um bem-aventurado. Mateus 5, né? Versículo 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e como se assentasse, aproximaram os seus discípulos. E aí ele passou a ensiná-los dizendo, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aleluia! Bem-aventurado. Primeiro ponto, irmãos. Bem-aventurado. Nós podemos traduzir bem-aventurado por feliz. É o mesmo significado, né? Bem-aventurado, bem feliz. Feliz de verdade, com realidade. E aí, irmãos, isso é rico demais, porque a Bíblia nos norteia. Não vou ler também, vou só citar. Está em Atos, capítulo 20, versículo 35, no final fala assim, é muito mais bem-aventurado o que dar, do que o que recebe. Isso é o princípio da Bíblia. Normalmente, o velho homem é o contrário, né? A gente gosta de ganhar, né? Quanto mais você ganha, mais feliz você fica. Mas a Bíblia fala que existe um milagre aí, que é muito mais feliz quem dá. E aí, irmãos, impressionante que até os filósofos, os estudiosos começaram a descobrir isso. Que a verdadeira felicidade não é ganhar na Mega Sena, não é ter a melhor casa, o melhor carro, trocar todo ano, fazer viagem em volta do mundo inteiro. Ah, se eu pudesse fazer isso, eu ia ser feliz. Nada disso. As pessoas fazem isso e continuam tristes. Fica feliz na hora, mas na hora que acaba já quer fazer outra, porque a felicidade foi, né, momentânea. Passou. Construiu a casa, falei, puxa, vou mudar esse negócio aqui, porque eu não estou feliz do jeito que está. E aí não tem sossego, irmão, não tem fim. Aí a Bíblia fala, bem-aventurado, feliz é aquele que dá. É muito mais feliz dar do que receber. Espiritualmente, irmãos, isso é fantástico. Porque quanto mais você dá de Deus do que o Deus te deu, mais você ganha da vida de Deus. E qual o maior doador do universo? É Deus. Ele deu o próprio Filho, irmãos. E Ele dá tudo, Ele é a fonte. Ele é a fonte de tudo. Se Deus fizesse assim com o seu poder, eu vou afastar o sol 1 quilômetro da terra, congelava a terra toda, morria todo mundo. Eu vou aproximar 1 quilômetro, morreria todo mundo torrado.
Deus dá tudo, irmãos. Ele dá o sol na medida, Ele dá o ar, Ele dá tudo, dá saúde, dá tudo para nós. E mais, tem tudo versículo para falar isso, mas não precisa, né? Os irmãos já sabem. Mas tem mais uma coisa rica. Ele deu, não foi só isso para a gente sobreviver, senão, que dá para o ímpio, dá para o justo, para o crente e para o não crente, né? Ele, irmãos, deu o próprio Filho para nós. Deus, irmãos, Deus é feliz. A verdadeira felicidade é Deus. E se eu e você não estamos em Deus, você pode ganhar o mundo inteiro, que você vai perder sua alma. Você não vai ser feliz. Não vai. Eu não sei o plano que cada um tem aqui, mas pode concluir seu plano sem Deus para você ver. Você vai ver que passou. Mas gente, eu consegui o que eu queria. Acabou. A sensação foi embora. Estou vazio de novo, mas agora toca Deus. Você toca na verdadeira felicidade. Deus é a felicidade. Eu descobri isso quando eu converti. Nada me saciava. O dia que eu converti de verdade, irmãos, puxa, nada me abateu mais. Quando a tristeza vinha, eu invocava o Senhor. Quando eu acordava num pesadelo, eu invocava, repreendia. Quando tinha medo, eu buscava o Senhor, buscava a ajuda dos irmãos. Irmãos, quanta libertação eu ganhei na minha vida. Quanta libertação. Ó Senhor Jesus. Deus é a fonte da verdadeira felicidade. E a Bíblia fala isso para nós, né? Quer ser feliz? Vai trabalhar. Vai servir a Deus. Vai funcionar na vida da igreja. Irmãos, meu casamento é um testemunho disso. Quanto mais eu servi o Senhor, mais eu amava a Edvânia. Irmãos, isso é impressionante. Se alguém tem problema, qualquer que seja, marido, mulher, filho, qualquer situação no trabalho, qualquer situação que você tem na sua vida, e você não está conseguindo resolver, aquilo está te matando, envolve na vida de Deus. Vai servir a Deus. Acontece um milagre, irmãos, a graça começa a transbordar em nós, a gente começa a ter que orar, depender do Senhor, ler Bíblia, aí você olha para a pessoa que você tinha problema, você não consegue, você ama aquela pessoa, é porque Deus te ganhou, a graça vem, né? Dom exercitado traz graça, graça exercitada traz mais dom, não que você assusta, a pessoa não mudou nada, continua a mesma, mas você está cheio do amor de Deus, aí você fala, o Éder falou, agora eu vou falar, né? Vou fazer 30 anos de casado, olha, Edvânia, puxa, está muito melhor do que antes. A Edvânia vai virar para mim, o Niltinho está muito melhor do que antes, está muito mais gostoso o meu casamento agora. Aí você, o que é isso? Irmão, nós não valemos de nada, nós somos fraquinhos igual todo mundo, mas se você está envolvido no serviço a Deus, na vida da igreja, na comunhão com Deus, na presença de Deus, o amor de Deus é derramado em nós. Milagre, irmãos, milagre. 30 anos não desgasta, faz você amar mais, se está servindo junto, se está amando o Senhor, a vida vai renovando, ó Senhor Jesus. Aí lá em Provérbios 8, os irmãos vão lembrar disso, o irmão Pedro já falou muito isso para nós, versículo 30, que o próprio Deus, irmãos, ele estava lá vivendo feliz, o Pai, o Filho e o Espírito. Lá fala que um se alegrava na presença do outro. Não é maravilhoso isso? Só que o versículo 31 fala assim, que ele quis nos incluir nisso. Então agora, para eu ser feliz como Deus é feliz, eu tenho que estar na comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito e no corpo de Cristo. Nós temos que estar aqui nessa comunhão, irmãos, servindo a Deus com alegria. E aí tem um passo a mais que dá aqui, eu vou até a hora da soltar, irmãos, e paro. Não se preocupar não. A questão de ser feliz é um trem tão gostoso, irmãos, porque a gente sofre muito, né? Eu casei muito jovem, 19 anos, eu e Edvânia, e muito imaturo humanamente falando, passamos muita dificuldade financeira, com saúde então, irmãos, os primeiros anos do casamento nosso, a Edvânia adoeceu, ficava muito doente, muita dor de cabeça, enxaqueca, Sarinha nasceu, que é trenzinho, que é pequenininho, 1,7 kg, não dormia, quantas vezes, eu lembro de acordar ajoelhada, assim, cochilei, né, do lado dela, ela passando mal, segurando, orando, aí, era tanto, a noite inteira, irmãos, a Edvânia passava mal, uma semana, aí melhorava, tomava as injeções na veia lá, melhorava, aí podia contar, irmão, 5 dias, a enxaqueca dela voltava, e eu lá, irmão, 19 aninhos, casadinho, achei que ia casar e ter lua de mel, menos 1 ano, 2, né, irmãos, veio aquela confusão toda.
E os irmãos são testemunha, a maioria aqui, falta de dinheiro, confusão, irmão, isso é misericórdia, o que é isso? Aí o que o homem natural vai fazer? Eu vou sair fora, né? Vou sair correndo. Irmãos, mas a igreja cuida de nós. Que amor de Deus, irmãos. Aí lá em Pedro, capítulo 1, fala, né? Se necessário, vocês vão passar por um sofrimentozinho aí. Mas quando você estiver passando pelo sofrimento e voltar para a minha presença, sabe o que eu vou fazer com vocês no sofrimento? Eu vou apurar a fé. E aí vocês vão provar uma alegria que o mundo nunca vai conseguir ter. Eu vou ler só o versículo do resultado, irmãos. Esse resultado aqui é real, irmão. Nós provamos esse resultado. Aí lá fala assim, né? O 7 fala assim, 1:7, 1 Pedro. Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, é o fogo na tribulação, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, amais. Você passa a amar mais o Senhor, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Irmãos, eu e a Givana provamos muitas vezes essa alegria indizível, cheia de glória, com o amor dos irmãos na nossa vida, com o amor do Senhor na nossa vida, mesmo no meio da tribulação. Quanto mais tribulação, mais glória. A tribulação produz eterno peso de glória, não é isso? 2 Coríntios 4:17, 16, né? Ou seja, irmãos, não tenha medo mais da tribulação, do sofrimento. É bênção de Deus. Que loucura falar isso, né? O sofrimento que você está passando na sua família, com seus filhos, no seu trabalho ou na saúde, não fuja. É bênção disfarçada. Se eu e você aprender a buscar o Senhor no meio da tribulação, você vai ganhar um abraço, um beijo do nosso Pai Celeste. Irmãos, é amor demais. Por isso eu estou aqui ainda, irmãos. Por isso vai fazer, o Éder fez 30 anos de casado. Aqui a turma está ficando velha de casado. O Celso vai fazer 28 agora em março também. Eu 30, hein? Aqui ó, Evaldo e Raquel, Sandra, Toninho, irmãos, misericórdia, irmãos, é gostoso demais esse viver. Não olhe para a sua tribulação como só o sofrimento, lembre, Deus está aí para te apurar, e vai te dar uma alegria indizível, cheia de glória. O mundo vai olhar, não vai entender nada, você vai ser um cara alegre, um irmão alegre, uma esposa alegre, um filho alegre, um trabalhador alegre. O patrão vai lá, está arrebentando, sei lá, e você está alegre, em Cristo, tocando na natureza de Deus. Irmão, isso é milagre, milagre puro, 100% milagre. Não sei se os irmãos acham que isso é milagre, eu creio que isso é um milagre. Senhor Jesus. Então essa origem celestial da igreja é por isso, irmão, porque os membros vivem essa realidade. Aí se a gente entrar aqui, né, não dá tempo mais não. Eu vou só ler aqui para falar que eu não li, né? Se a gente entrar nessa realidade da felicidade aqui de Mateus 5, irmãos, isso aqui é loucura para o mundo, mas a nossa vida cristã, vida da igreja, tem que ter essa realidade. Feliz os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ó, irmão, se Deus virasse para você e falasse assim com você hoje, olha, eu estou voltando e o reino dos céus é seu, você vai ficar feliz ou não vai? Que isso, imagina, eu nem achei que eu ia ser vencedor, eu fui. O Senhor vai te levar lá para o reino, na grande tribulação, pau quebrando aqui, ou sei lá no reino. Nós vamos ficar felizes ou não, irmãos? Loucura. Mas é isso que está escrito aqui, irmão. Se eu e você for pobre de espírito, que é a tradução original, se nós nos considerarmos que nós não somos fonte de nada, nós considerarmos que se nós dependermos do Senhor, o Senhor faz a obra. Se você não crê no que você sente, se você não acreditar na sua mente e crer que Deus vai mudar a sua vida, da sua esposa, do seu filho, e que tudo vai se cumprir na nossa vida, você vai ser um pobre de espírito. Se você falar assim, eu vou deixar de querer convencer meu marido, eu vou desistir do meu filho, de querer convencê-lo, chega de convencer os irmãos, de querer lutar, que está tudo errado, os irmãos não querem servir certo. Irmão, para de pôr a mão, e fala, Senhor, eu creio, é o Senhor que é a fonte. Se o Senhor não fizer, não adianta eu fazer, eu só sou um ramo, sem o Senhor nada posso fazer, nada, irmãos, nada, isso é um pobre de espírito.
nem reunir, nem levantar da cama, nada. Amar a esposa, amar filho, trabalhar, nada é nada. Então eu quero fazer tudo dependendo do Senhor. Pode ficar, só você e eu aprender essa lição, irmãos. Com toda a dificuldade nossa, podemos ser os homens mais felizes dessa terra. Porque se o Senhor voltar, o reino é nosso. É isso que está escrito aqui. E os que choram, vão ser consolados. Pode chorar à vontade, irmão. Chora mesmo, que seu Dinho é o nosso líder. Pode chorar que nós vamos ser consolados, irmãos. Chorar pelas pessoas. Chorar em ver o reino acontecendo, em se salvar. Puxa, irmão, passar na rua, né, ver um cara caído. Chora mesmo. Irmão, vamos compadecer, vamos amar. Não dá para entrar, tinha tanto de versículo, não dá. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Aqueles que praticam a palavra de Deus. E os mansos, né? Eu gosto de falar os mansos para as irmãs. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Irmão, mansidão. Quem é manso, irmãos? Eu brinco com as irmãs, mas ninguém é manso. Nós somos mansos enquanto está cuidando de nós, enquanto está a nosso favor. Mas na hora que pisa no meu calo, irmão, cadê mansidão? Agora, em Cristo, no Espírito, no novo homem, na vida celestial, na natureza celestial da igreja, puxa, nós temos um manso habitando dentro de nós. A esposa vai ficar com raiva de não te fazer raiva, porque você está manso, você está em Cristo. Você vai amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Sildinha vai chorar de raiva, né, Sildinha? Mas é porque Éder não está fazendo raiva mais. Ela vai sentir falta. Não é possível, faz um pouco de raiva aí, Éder. Eu quero exercitar meu espírito aqui, minha mansidão. Irmão, é assim, irmãos. Se Cristo crescer em nós. Não, nós estamos no processo. Irmãos, isso é sério. Se eu deixar a vida de Deus trabalhar em mim, irmão, isso é a mulher virtuosa, tá vendo? É a igreja virtuosa. É nós, irmão, no nosso dia a dia, Deus trabalhando em nós. Que delícia, irmãos, ser manso. Agora é sério, irmão, se a gente fosse manso mesmo, era uma libertação, não era? Porque é ruim sentir raiva, irmão, é ruim ficar angustiado, é ruim ficar ansioso, né? Mas quando Deus trabalha esse descanso, né? O Senhor falou, não falou? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O Senhor falou isso para nós, irmãos. Mateus 11, 28, né? Aprendei de mim. Ô, Nilton, aprende, para de sofrer, rapaz. Eu falo, Senhor, me ajuda, porque eu quero parar de sofrer mesmo. Às vezes o nervosismo me faz sofrer, irmãos. E quando você em casa, às vezes ajuda a gente, que em casa a gente pode soltar os cachorros, né? Mas quando você está num ambiente que você não pode brigar, irmão, o nervosismo faz raiva, porque você tem que segurar o negócio. Você tem que engolir seco. Irmão, isso não é para nós mais não, irmão. Isso é velho homem. Nós fomos libertos disso, irmãos. Nós temos que viver feliz, alegre, manso, desfrutando a presença do Senhor. Senhor, está brigando comigo, mas não é comigo, é com o Senhor. O Senhor habita em mim, eu estou desfrutando o Senhor aqui, ó. Ó Senhor Jesus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Puxa, não dá para entrar. Bem-aventurados os limpos, os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Irmãos, esse ponto aqui, eu vou falar só ele. Nada Deus odeia mais, isso está escrito lá em Provérbios, do que causar contenda entre os irmãos. Irmãos, Daniel, quem leu o Elemento Diário viu, o irmão citou Daniel aqui, ó. Daniel 8, se eu não me engano, está escrito, irmãos, que o anticristo, a maneira de trabalhar é causar intrigas. O governo dele vai ser causar intrigas. Ele vai fazer entre as nações, entre os seres humanos, e vai fazer todo mundo se voltar contra os filhos de Deus. Ele vai pegar pesado conosco, irmãos. Intriga. Deus odeia isso, irmãos. Nós, na vida da igreja, a natureza que Deus deu para nós, ela é pacificadora. Ela traz paz. A realidade do reino dos céus é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. Nós temos que viver essa realidade, irmãos. A igreja tem que produzir paz. Aonde eu chegar, irmãos, aonde você chegar, aonde a igreja chegar, o dia que nós sairmos de novo aqui nas ruas para orar pelas pessoas, ou você individualmente for orar por alguém, o que a pessoa tem que sentir? Paz. Falar, opa, recebi paz. Que oração diferente. Você orou igual, irmão? Nada diferente, mas o Senhor estava presente. Aí trouxe paz.
E a gente sente muito mais paz, né? Quando a gente é usado pelo Senhor, né? Ó Senhor Jesus. Felizmente, irmãos, não dá para prosseguir, senão eu vou comer a vinha dos irmãos toda. Nós somos um, né? E eu queria encorajar os irmãos a exercitar o Espírito agora e compartilhar, tá? Levanta aí, compartilha no seu lugar, dá testemunho, né? Que você é a pessoa mais feliz dessa terra. Jesus é o Senhor.